Bom, e hoje no SC Vale Notícias nós vamos falar sobre um assunto recorrente, né? A questão da adoção de crianças. Eu conto com a presença do Thiago Paiva, que é do Grupo GEAB, o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Blumenau. Thiago, um assunto importante, né? Na verdade, afinal de contas, são 1.458 crianças em abrigos em todo o estado. Obrigado pela visita. Obrigado, Brian. Exatamente, esse número confere. É bastante criança abrigada e também bastante pretendente, né? Só que a conta às vezes não fecha. Pois é, uma dificuldade para entender. 2.502 casais. Exatamente. O número é maior do que as crianças. Exatamente. Por que há essa diferença, Thiago? Bom, aí a gente vai entrar na questão do perfil desses pretendentes, né? Então é aquela velha, é onde nós temos o nosso gargalo, eu diria hoje. Então nós temos hoje um número maior de pretendentes na fila de adoção, só que com um perfil muito específico para crianças, na sua grande maioria, eu diria 80% desse número aqui, são para crianças de 0 a 3 anos. E é onde, na verdade, a gente tem a grande maioria das crianças com um perfil acima dessa idade. É onde começa a travar todo o processo de adoção dessas crianças. Qual seria o perfil dessas crianças? Entre que idade e características? Não, isso vai variar, mas hoje a grande maioria que está destituída e abrigada, elas têm acima de 8, 9 anos. E isso não é só um número agora em Santa Catarina, isso a gente se abrir para o Brasil inteiro, nós estamos... esse é o perfil nacional, né? Então, as crianças hoje acolhidas e destituídas, na sua grande maioria, têm acima de 6, 7, 8 anos. Então, aí nós já estamos falando, nesses casos, de uma adoção tardia, de uma adoção necessária. Muitas vezes também grupos de irmãos. Não adianta só falar, eu tenho uma criança aqui de 5 anos, 6 e 7, mas elas são irmãs. E nessa grande maioria, um juiz não vai querer separar os irmãos. Então, nós temos também que buscar pretendentes que queiram adotar um grupo de irmãos, né? E não somente uma criança ou duas, estejam aí com a cabeça aberta para mais crianças. Tiago, então talvez estaria faltando informação para a sociedade, para conhecer um pouquinho melhor o sistema, para entender que há outras opções e que, na verdade, essas opções são de extrema importância, né? Sim, eu acho que hoje talvez a grande falácia, acho que a palavra correta, assim, ó, a falta de informação. E aí a gente coloca aqui os grupos de apoio, né? Não somente o GEAB, que é o de Blumenau, mas tantas outras comarcas que possuem os seus GEAs, que justamente fazem isso. Esse é o papel de um grupo de apoio, é trazer essa informação, trazer não somente estatísticas, números, mas trazer profissionais que vão falar sobre adoção tardia, grupos de irmãos, as próprias, os depoimentos de pais que já adotaram, para desmistificar um pouquinho essa coisa de eu não vou conseguir, não dá. Não, claro, cada um no seu tempo, cada um respeitando as suas possibilidades, mas a informação tem que ser trabalhada para que esses pretendentes possam começar a pensar na possibilidade de abrir seu perfil, né? E daqui a pouco realmente irem até o fórum e dizerem, olha, nós queremos mudar o nosso perfil. Tiago, eu acho interessante daqui a pouco a gente falar também sobre a questão da dificuldade, né? O atraso no sistema. Mas antes, para a pessoa entender, a pessoa que está em casa, de repente tem algum interessado em realizar uma adoção, em participar de um processo, qual seria esse processo? O que o casal interessado deve fazer? Bom, eu vou falar assim, pelo que eu e minha esposa passamos. E eu acho que é muito fundamental o casal conversar muito a respeito da adoção. Não pode partir do marido ou da esposa a decisão, não pode ser uma colocação imposta, porque lá na frente isso pode virar um problema. E nós temos em Santa Catarina uma taxa muito alta, próxima aos 50%, de devolução. Então, cabe ao casal ter clareza de que quer adotar uma criança. Pois bem, a partir do momento que você tomou essa decisão, ou o casal tomou essa decisão, procure a Vara da Infância e Juventude da sua comarca, onde lá vão ser solicitados alguns documentos, enfim, você vai entregar uns documentos, preencher alguns papéis, e aí você vai ter o seu cadastro inserido num processo que você vai passar, que aí você vai fazer a avaliação
psicológica, avaliação social, vai participar do curso para pretendentes, até você se tornar habilitado e o seu nome entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Então esse seria basicamente o beabá da adoção. Esse processo tem alguma dificuldade? É lento, a gente pode dizer assim? Bom, isso vai depender muito de comarca para comarca, né? Nós estamos inseridos numa rede aí estadual e nacional e a gente sabe que em muitas comarcas o tempo de habilitação, ou seja, da entrega do papel até o casal estar com o nome inserido lá no Cadastro Nacional, para onde são feitas as consultas para uma criança receber uma família, podem girar em torno de 6 meses, o que é muito rápido, mas acontece. Mas em muitas comarcas, e eu vou citar nesse momento até Blumenau, eu e minha esposa somos pretendentes. Nós entramos com o processo em fevereiro de 2014 e ainda nesse momento a gente não está com o nome inserido no Cadastro Nacional. Nós ainda estamos travados numa etapa de avaliação psicológica, que aí Blumenau nesse momento está com uma defasagem por uma licença maternidade e não dispõe de uma substituta, né? Mas respondendo a sua pergunta, vai variar de acordo com os profissionais disponíveis. E eu posso dizer que, nesse momento, estamos há mais de 2 anos aguardando o nosso nome ser inserido no Cadastro Nacional. Mas não era para demorar. Geralmente, em torno de 1 ano, 1 ano e meio, seria o tempo médio para um casal se tornar habilitado. Né? Quando eu digo habilitado, não é receber a criança, é ter o seu nome no Cadastro Nacional e aí sim poder ser consultado, né, para poder recebê-la. Outra questão, vamos supor que eu sou de Blumenau, tenho interesse em adotar, Blumenau está com um processo parado, né, por causa dessa questão da maternidade, dessa profissional. Eu posso recorrer a outra cidade ou não? Olha, a gente chegou a perguntar isso para o juiz, ainda no passado, e a resposta foi assim, que se nós encontrássemos alguma comarca com um profissional disposto e disponível para isso, a gente até poderia fazer o requerimento. Mas como a gente sabe que para esse serviço em específico da avaliação psicológica existe uma demanda muito grande, Santa Catarina é um dos estados que menos tem psicólogas disponíveis nos fóruns. Então, seria muito difícil nós encontrarmos, mas poderíamos. Mas a gente teria que fazer um serviço de bater de fórum em fórum, perguntando se haveria disponibilidade, que naquele momento poderia existir, mas até o requerimento chegar, poderia entrar outras. Então, nós não fomos atrás. Mas nos foi dada a possibilidade. O GEAB, fala um pouquinho para nós sobre o grupo, Tiago. Funciona desde 1999, né? Isso, o grupo antigo. Eu e minha esposa estamos lá há 3 anos, que mais ou menos um pouquinho antes da gente entrar com o nosso processo, a gente começou a frequentar ali. E aí ali a gente conseguiu ter mais informações que embasaram a nossa decisão. O GEAB ele já existe desde 99, também criado por pais adotivos que precisavam dispor de informações para outros casais. E ali a gente começou com reuniões no fórum. A gente passou por vários locais. Hoje nós temos palestras mensais no auditório do ETSUS, nas últimas terças-feiras de cada mês. Maiores informações a gente tem no nosso site, que é www.geab.com.br. E o intuito do grupo como qualquer outro, é trazer informações para os pais que estão pensando na possibilidade de adotar. Então vão lá, porque lá nós vamos ter experiências, nós vamos ter pessoas falando sobre o que passaram. Para pais que já adotaram e às vezes vão lá para justamente também trazerem suas dificuldades, exporem elas e a gente em grupo também conseguir de alguma forma trazer e ajudar, né, com informações. E às vezes até a comunidade, pessoas simpatizantes que não vão se tornar pais adotivos, mas que simpatizam com a causa e que nos prestigiam, então a gente deixa o convite aberto a todos. E se vale como exemplo, o teu caso também é válido, né, Tiago? Até a gente falou sobre a questão de perfil, você foi além, né, da expectativa dos outros casais e adotou uma menina de 13 anos, não é isso? Isso. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Isso. Bom, nosso processo em Blumenau ele se encontra parado, tá? Então nós ainda não somos, nós não estamos na fila de adoção por Blumenau. Mas ao final do ano passado o GEAB foi procurado por uma outra comarca, aonde existia um programa de apadrinhamento afetivo.
Um programa de apadrinhamento afetivo, se me permite rapidamente, ele visa única e exclusivamente permitir com que um adolescente, aquelas crianças que já estão ali numa fase que dificilmente vão encontrar uma família, esse programa ele visa única e exclusivamente propiciar aquele adolescente o convívio social, um convívio, entre aspas, familiar. Então, nós somos procurados, o GEAB, perguntando se a gente não conhecia nenhum casal que quisesse apadrinhar uma adolescente, né, naquelas circunstâncias com 12 anos. Ela veio fazer 13 bem no finalzinho, dia 31 de dezembro. Então, na mesma hora que eu vi aquela informação, ela chegou a mim, né, e eu não sei porquê, eu pedi o contato da assistente social da comarca, entrei em contato para ter maiores informações, até para poder divulgar e passar, né, para quem tivesse interesse, e algo me disse que nós teríamos os padrinhos dela. Então eu conversei com a minha esposa e ela disse, mas Thiago, mas não é nosso perfil? Eu disse, mas não é perfil, isso é um apadrinhamento. Eu expliquei, ela disse, não, então a gente gosta de fazer trabalhos sociais e a gente pensou, por que não? Então, encurtando a história, a gente foi, conversou na comarca, fizeram uma avaliação nossa, também entregamos alguns documentos, mas, enfim, e tivemos contato com ela. O primeiro contato foi assistido com as psicólogas, gostamos, ela gostou, então, num segundo momento, a gente pôde passar um sábado com ela, ela voltou, na semana seguinte ela passou um sábado e um domingo, aí veio já o período ali de Natal e Ano Novo, ela passou alguns dias conosco, e aí foi havendo um convívio. Mas assim, nós éramos padrinhos, os dindos e dindas dela. E, no início do ano, não vou precisar que momento, em uma das conversas com as psicólogas e assistentes sociais do fórum, nos foi questionado se a gente teria algum interesse na adoção dela. Então, nós já vínhamos conversando, eu e a minha esposa, e a gente disse que sim. Então, a partir desse apadrinhamento, e pela falta de pretendentes no CNA, e aí totalmente baseado em toda a legalidade possível de ECA, do Código Civil, foi feito, então, um processo para que a gente adotasse ela, a Ana, e alguns meses depois a gente já teve a guarda provisória, e agora a gente já está ali em vias finais, nós estamos aguardando a troca de juiz que houve na comarca, mas eu estou em contato com as meninas lá e provavelmente agora no início de setembro sai a guarda definitiva dela. Então viramos pais adotivos. Passou de dindo para pai, né, Thiago? Isso, de dindo para pai. Mas vejam assim, eu faço parte da diretoria do GEAB, mas eu agradeço muito ao GEAB porque as informações que nós tivemos dentro do grupo nos fizeram perceber que se você está disponível para amar uma criança de 0 a 3 anos, com um pouquinho mais de informação, você ama uma de 7, você ama uma de 9, você ama uma de 13. Respeitando, obviamente, cada um. Às vezes você não está preparado para isso, e isso é importante. Não adianta, nenhum GA, grupo de apoio, vai querer convencer você de que você tem que mudar o seu perfil. Não é isso. Mas trazer informação, que foi o que disseste antes, para que a gente reflita, e aí, quem sabe, a partir disso mude, aí sim a gente vai estar, de repente, trabalhando em cima daqueles números que não fecham aqui. Né? Então, eu agradeço muito ao GEAB por ter trazido informações profissionais que puderam, e depoimentos que puderam fazer com que eu e minha esposa parássemos para pensar no assunto e dizer por que não. E o nosso perfil inicial, quando nós entramos há 2 anos atrás lá, que era 2 crianças até 5, 6 anos, nós já, quando formos agora avaliados, nós queremos colocar que queremos que a idade avance um pouquinho. Né? Então, é informação e um pouquinho de preparo. Legal. Thiago, alguma mensagem final? Bom, eu agradeço pela disponibilidade, para a gente poder falar do assunto. A mídia, de certa forma, ela vem tocando no assunto. Eu acho isso importante. Né? Às vezes até não só em telejornais, em novelas, a gente vê o assunto, às vezes abordado de uma forma um pouquinho equivocada, mas o assunto está sendo divulgado. E cada vez mais a gente é procurado no grupo de pessoas querendo informação, de querendo saber como funciona. Eu acho isso importante. Então, nos colocamos à disposição como grupo,
né? Agradeço a oportunidade de vir falar em nome do grupo e no que precisar, estamos aí. Tá certo, conversamos então com o Thiago Paiva, setor de comunicação aí do Grupo de Apoio e Estudos de Adoção de Blumenau, né, o GEAB.